Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar a vocês o Marcílio Duarte Lima, advogado especialista em formação de partidos. Ele já fez aproximadamente uns 7 partidos, Marcílio. 7 que tiveram resultado de viabilidade e finalmente estão funcionando até hoje no país, né? E eu, então, reputo que é um dos advogados que mais tem experiência na área de partidos políticos, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Marcílio, porque é importante a gente saber por que essa conversa de partido, para que isso no momento atual e num país em que nós já temos aí aproximadamente 33 partidos, são 33? Sim, com registro. E com registro e tal. E temos vários aí em formação, as pessoas vão ouvir falar de partido, e como já ouviram falar esse ano passado. Então vamos lá. Marcílio, o Brasil vive um momento democrático? Sim, sem dúvida. Pleno, em absoluto. E você vê A isso... resposta é muito objetiva, né? Muito séria, muito direta. Claro. A democracia política brasileira está ameaçada por algum ato antidemocrático ocorrido no Brasil? Eu não vejo assim. Por exemplo, quando se fala a favor de alguma tese que não seja de conveniência dos outros, da outra parte, é antidemocrático, é mal feito, é isso, é aquilo. Quando se fala aquilo que eles querem falar, quando eu digo eles, eu estou colocando o outro lado, eu não estou colocando este lado ou aquele lado. São aqueles que estão do outro lado, que recebem a notícia, que recebem a comunicação, que recebem a mensagem. Certo. Como que o povo brasileiro pode fazer frente e obter resultados concretos diante de um levante ameaçador assim, que se vê contra a democracia brasileira? A gente vê que tem situações aí muito questionáveis, né? A pandemia trouxe muita coisa que pode se questionar como ato, inclusive, de império, né? Atos assim de despóticos, né? E como é que assim um povo que não está organizado, vamos dizer assim, dentro de uma instituição, simplesmente o povo pode combater isso? Eu tenho uma ótica diferente da sua, me permita, porque não vejo politicamente nenhum mal causado em razão da pandemia ou oriundo da pandemia. Eu vejo o seguinte: os comportamentos vão ser alterados, vão ser modificados, porque atos que você tinha anteriormente não vai poder tê-los agora. Então, essa mudança transforma o nosso modo de viver de forma tal que a gente vai estranhar, ou já está estranhando, né? Essa modificação que não é tão sensível ao olho da ideologia, a ótica da necessidade mais radical de raciocinar em termos ideológicos. Não vejo nada de ideológico numa questão dessa sanitária, né? Eu não vejo. Eu não sei se eu estou correto ou não, mas esse é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião, né? Certo. Então, não se pode dizer que o Brasil apresenta um fenômeno assim popular de resistência conservadora, de direita, essas manifestações que você vê no Brasil nas ruas, isso é um fenômeno? É infundado? Doutor, eu volto a dizer o seguinte: o que não é de conveniência de certos grupos é um escândalo. O que eu estou vendo uma normalidade absoluta de vida. Se disser alguma coisa que contrarie um ou dois que tem poder, algum poder na mão, isso é um descalabro, é um desacerto, é uma coisa que pode causar uma degeneração no ambiente social. Não é nada disso. Eu estou vendo tudo com normalidade. As posições
tanto dos presidencialistas atuais como dos ex-presidencialistas, eu estou vendo normal dentro de uma sociedade absolutamente pacífica, discutindo as coisas, naturalmente com algumas tendências de suas vocações políticas, mas nada mais que isso, nada mais que isso. Tudo é possível dentro desse clima social atual. Bom, então, dentro dessa normalidade, não há necessidade, então, de polarizar nada. Não se precisa, então, de uma identidade, de um grupo de formação dessas pessoas. Porque não, aí o senhor chegou num ponto interessante. O senhor provocou agora uma discussão muito interessante. Essa normalidade, do ponto de vista político, é uma anormalidade. Começa por quê? Porque não existem partidos realmente políticos ideológicos. Não existe uma pinceladazinha muito simples, muito tênue, muito quase apagada no PT, que está destroçado por força do seu histórico administrativo, que foi um desastre. Quem é que pode negar que acabaram com a Petrobras? Quem pode negar isso? Aquele dinheiro todo que foi devolvido à Petrobras foi sob que argumento? Foi dinheiro que caiu do céu? Não, foi dinheiro que foi roubado lá, que foi devolvido. O que o senhor não acredita na história do Dr. Palocci? Aquela devolução dele foi o quê? Alguém devolve dinheiro? Eu ouvi falar nisso? Sem ter tirado de algum lugar? Acho que isso é controverso. Então eu estou falando sobre a questão do Partido dos Trabalhadores. Especificamente, eu sei que posso até, se esse vídeo realmente percorrer aí o Brasil, pode me causar algum constrangimento causado por algum petista. Mas eu não tenho nenhuma dívida com eles, não tenho nenhuma dívida com a direita também, a chamada possível direita. Por quê? Porque nós também não temos partido de direita. Nós temos aqui e acolá alguém que tem coragem de defender um nacionalismo. É o caso do presidente, por exemplo. Ele é o único que eu vejo que tem coragem de dizer alguma coisa. Mas nós precisávamos de um partido de direita no Brasil. Aquele que mostrasse que nós estamos sendo atacados de alguma forma por uma falta. Olha só, atacado por uma falta. Existe isso? É meio confuso de explicar. Mas como existe uma contemplação mundial das mudanças, da necessidade de mudança, se diz que a esquerda é a própria mudança, porque não existe mudança. O que mudou no Brasil? A não ser uma expectativa que havia das pessoas de esquerda, chamadas de esquerda, pelo poder. Quando tiveram o poder, o que fizeram? Além de administrarem mal, roubaram, não fizeram mais nada. E sob o argumento de que o passado era de roubo. O governo Sarney para cá, que a gente se lembra bem, é taxado de péssimas atuações administrativas e tal, roubaram isso, roubaram aquilo, fizeram obras, tem 30 mil obras inacabadas, tem não sei o que inacabado. O inacabado é tão prejudicial quanto o que foi roubado, porque foi destruído, foi jogado no lixo aquilo. Agora, nós precisamos de um partido de direita para garantir aqueles princípios que norteiam a nossa vida, que é pátria, família, liberdade. Isso só pode ser exercido por um viés de direita. Então agora eu entendo essa sua colocação de normalidade. Mesmo diante de toda essa situação, o senhor ainda não viu nada com efeito ou a potência que pudesse defender estes valores? Família, pátria, propriedade.
tudo ainda é muito inconsistente, Sem muito dúvida. pasteurizado, muito ralo, é isso? É isso aí. Então quer dizer Exatamente. que não temos nada concreto de direita ainda. Não. Qual é a vocação dos partidos? Nós temos 33 partidos registrados. Temos 82, 81 partidos cujas anotações no registro foram feitas no Tribunal Superior Eleitoral, naquele sistema dos partidos em formação. E temos quase 300 nos diversos cartórios do Distrito Federal. Certo. Esse quadro mostra muito que nós não temos nenhum partido com vocação ideológica. E pior, a gente não tem nem partido com vocação funcional, operacional, nem partido de causa. Nós não temos nada. Em termos de partido, nós não temos nada. Nós temos uma gama de partidos. Os partidos vão realmente se extinguir quando? Quando o eleitor quiser. Certo. Não é? Exato. Então é interessante, porque muito embora nós tenhamos aí um presidente que o senhor mesmo identificou como de direita, Sim. que tem coragem Sim. de defender esses valores de forma concreta, expressa, nós não temos o movimento, a identidade, a plataforma que possa realizar isso. Então o presidente é um Dom Quixote, é um sozinho no mundo. É mais ou menos isso. A sua comparação está muito apropriada. Por quê? Porque a gente não tem nem, como o senhor usou a plataforma, nessa plataforma, um programa de direita que venha ao encontro das necessidades da nossa sociedade. A nossa sociedade está vivendo uma imitação da sociedade mundial, desprezando os valores familiares, os valores sociais. E não há nenhum vislumbre de uma corrente que possa levar tudo isso para o caminho correto. Eu digo correto do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja absolutamente errado, mas a minha posição, eu me declaro, sem susto, uma pessoa de direita. Não tenho dúvidas nem pruridos para dizer que sou de direita, defendo a direita, fui criado assim, e não foi só pela criação. Eu sou de direita porque sou de convicção. Entendo. Bom, nós temos aí um fenômeno no Brasil, acho que o senhor concorda, que é um fenômeno bolsonarista, entre aspas. As pessoas apoiando o presidente, defendendo esses valores, embora não tenhamos de fato algo concreto. Mas nós vemos por aí as pessoas se mobilizando e tudo mais. O senhor vê algum efeito prático? Isso pode gerar algum resultado? Se nós tivéssemos uma
sistema político. O que a gente vê, os partidos todos não levantam bandeira nenhuma definidora de nenhuma posição. Nós precisávamos ter pessoas com bandeiras definidas. Eu tenho esse projeto, esses propósitos e essa execução. Não existe isso. Por que o presidente está com dificuldade de administrar? Porque o Congresso é constituído dessas cabeças. Não tem definição das cabeças que estão lá no Congresso. Se tivesse um partido de direita, eu tenho certeza que o presidente teria 60%, 70% dos membros do Congresso e estaria governando sem menor problema. Então, de fato, a política do Brasil só terá um futuro caso você tenha um partido de direita. É isso que o senhor está dizendo? Para se concretizar aquilo que se vê nas ruas, que se pede, os anseios desse povo, teríamos que ter de fato um partido de direita, uma bandeira hasteada, uma identidade, algo muito mais incisivo do que se vê hoje. Eu queria distinguir aqui separar duas posições. Ótimo. Uma é a questão atual, a questão que nós vivemos atualmente, a situação que nós vivemos atualmente. Por quê? Porque ela é uma situação indefinida por vocação, por necessidade, por uma série de coisas. Enquanto que o partido não é a situação, o partido é um instrumento para guiar para uma situação determinada. Então, nós só vamos ter situações definidas se nós tivermos um instrumento para ajudar a definir essas situações, para levar a essas situações. Como é que a gente pode dizer, olha, eu pretendo adotar o sistema tal de educação, eu preciso adotar o sistema tal ferroviário, ou modal, ou coisa que o valha, se eu não tiver um projeto para aquilo? E esse projeto só pode ser constituído com pessoas que tenham esse interesse. Se não tiver um interessado num partido político com posições definidas, qual é a posição que essa pessoa vai tomar quando tiver que votar uma questão na Câmara ou no Senado, ou em qualquer Câmara Municipal, ou em qualquer Assembleia Legislativa? Se não tem a definição. Isso que o senhor está colocando, eu acho que o PT fez muito bem. Eles começaram com um movimento, um partido, depois as candidaturas foram se apropriando, entre aspas, foram entrando aí nos municípios e até chegar à presidência da República. Quando chegaram à presidência da República, por óbvio que muitos deles foram alocados nos ambientes certos para implantar o projeto deles. Do PT, a gente ouve muito falar até do Foro de São Paulo, projeto de poder. E nós temos uma situação hoje atual que me parece que foi ao contrário. Nós começamos com um presidente e agora que vamos atrás de um partido, de uma organização. O senhor vê, como que o senhor vê isso? Nós estamos atrasados? O governo Bolsonaro vai conseguir implantar todo um projeto se não tiver um partido daqui para frente? Eu vou começar pelo fim, né? Ele vai ter dificuldades, porque eu não acredito em nada sem projeto, sem programa. E ele, ao invés de fazer a casa para morar, ele morou sem ter a casa. Com isso, ele não teve o respaldo dos moradores da casa, o auxílio dos moradores da casa. Não se faz nenhum projeto, não se executa nenhum projeto sem programa. E a função do partido é qual? Qual é a segunda exigência que se faz a um partido na sua formação? É um programa. Não é? Aliás, a primeira exigência é ter um programa. Para que esse partido existe? Ele vai fazer o quê? É a primeira coisa. Dos 33 que nós temos,
Acho que um ou dois tem alguma coisa mais concreta. Não tem nenhuma coisa concreta. O pior é isso. Não tem nada consistente. É a grande oportunidade do presidente, que tem condições. Ele não sabe. Eu acredito que não saiba. Eu imagino que não saiba. Mas a grande, vamos chamar na linguagem hoje moderna, a grande sacada do presidente hoje seria fazer um partido político que ele pudesse chamar para baixo das suas asas. É o sentido que eu estou dando, não é buscar para baixo das suas asas, não. Era trazer esse pessoal que ele sabe que tem essa tendência política, abrigar esse pessoal, dar força a esse pessoal, ajudar esse pessoal a reconstruir essa nação. Entendo. Doutor Marcílio, isso é encorajador, porque a gente vê as pessoas, e eu participei de alguns movimentos, inclusive um deles bateu um recorde, que foi o Acelera para Cristo, lá em São Paulo, a motocicleta. 1.500.000 e tantas mil motos compareceram a esse evento. Aí nós vemos outras motocicletas e tal. Você vê um sincronismo das pessoas, as pessoas se comunicam, se falam, se mobilizam e realizam as coisas. Eu não entendo por que nós vimos aí um teste, o Aliança, né, que está sendo aí feito e tal. Por que isso não ocorre com partido? Basta a pessoa pegar, assinar lá uma ficha de apoiamento e resolver isso. As pessoas saem de um estado para outro, como eu já vi vir aqui em Brasília, as classes, os agricultores, os transportistas, os trabalhadores rurais, enfim, os comerciantes na época do primeiro movimento lá, da Embaixada do Comércio, e essas pessoas se mobilizam, saem de um estado, vêm para lá, para cá, e uma assinatura no papel. Será que as pessoas precisam ter uma consciência melhor do que é o partido? Eu acho que essa sua colocação é que estava faltando para essas pessoas que pensam ainda em apoiar um partido de direita, porque jamais o projeto de direita será implantado sem que se exista um partido de direita. Então, é importante você ver a força do Partido Comunista Chinês, do PCC. Está tudo reunido dentro de numa plataforma. Existe ali um ambiente onde eles se reúnem, se identificam, planejam, executam, tem uma administração. É um corpo, é um organismo. E o Brasil tem assim tudo meio espalhado, né? Do brasileiro, né? Eu vou me atrever a dizer uma coisa. Se o presidente Bolsonaro tivesse um partido definido, não ele o dono, porque o partido com dono é o que existe. O partido é da causa, vamos dizer assim. O partido é da causa, o partido é da razão, o partido é da consciência, o partido é da responsabilidade social. Essa é a razão do partido. Se ele tivesse um partido desses, nenhuma pessoa dessa estava sendo hoje indiciada por distúrbio, por confusão, por ofensas à democracia. Sabe por quê? Porque estava sendo praticado dentro de um instrumento que é regulamentado. Que tem a liberdade e o poder de fazer aquilo. Porque qual é a ação antidemocrática de um partido? O PT quebrou a cidade, quebrou os bancos, jogou pedra nas vidraças. Tá? Não é considerado antidemocrático. É movimento? É movimento. É um movimento partidário. Agora, se o senhor sair na rua dizendo que é de direita, jogando pedra, vai preso, processado, vai responder por um processo de antidemocracia, disso, daquilo, de ofensa, e até de ofensa aos tribunais. Se o senhor disser hoje o que disse aquele deputado lá do Rio, dentro de um partido, não tinha acontecido nada. Mas ele foi
ele fala na rua, fala no vídeo dele, pessoal, tal. Essas coisas não se pode fazer fora do instrumento que lhe garante essa liberdade de expressão, essa liberdade de posição. É assim que eu vejo o partido, tenha certeza que é um instrumento supremo dessa história. Esse panorama importantíssimo da necessidade de um partido, porque as pessoas imaginam que partido é um ambiente para você colocar as pessoas que você quer simplesmente eleger. E depois isso vira um instrumento de negociação, de cabide de emprego, enfim. Hoje nós temos aí uma posição muito mais profissional da sua parte. Eu quero agradecer essa colocação, porque é lógico, se você tem um projeto, um plano, como nós, os patriotas, imaginam ter, querem para o Brasil, é impossível você concretizar isso sem um partido, né? Como ele deveria ser, não como existem 33 hoje, mas como deveria ser, como a gente vê em outros países aí, coisas muito mais definidas, concretas e ativas, né? Que realizam de fato os seus projetos, implantam, executam. E no Brasil, importante saber que não temos. Então, Marcílio, assim, para a pessoa que quer implantar, que quer de fato ver uma mudança, a gente já identificou que não basta só reeleger o presidente, ele tem que ter base, ele tem que ter governo, ele tem que ter pessoas numa plataforma com esses projetos para poder desenvolver. Como formar um partido assim? Um partido como você imagina, não como as pessoas veem por aí esses partidos. Um partido eficiente de direita. A democracia como é praticada hoje no Brasil não pode ser acusada de tendências radicais, nem de um lado nem do outro. Tanto é que algumas votações a gente vê que o presidente perde, outras ele ganha. E se for considerar toda vez que ele ganhar, ter barganhado, ter feito isso, ter feito aquilo, está desmoralizando o Congresso. Então o Congresso não é um local de votação dos projetos que se encaminhem para lá, para ser analisado. Tem um processo parlamentar em execução. Não é possível. Se é assim, a coisa está ficando muito feia. E eu desconheço esse mal tão terrível que se quer atribuir. O Centrão é composto de negociantes? Não, em absoluto. Então o PT era, antigamente, e ninguém acusou. É preciso ter nós temos uma questão grave aí, que é o mensalão, né? Isso foi muito grave. A gente não pode ignorar. Mas vamos lá. O mensalão foi uma negociação puramente comercial. Puramente comercial. Ali se descobriu a mina de
inteira na advocacia. Ouvi depoimento a minha vida inteira. Eu me pego perguntando assim, como é que vai ser a mecânica jurídica usada na devolução desses dinheiros? Eu, por exemplo, fui apanhado numa questão dessa do Petrolão ou do Mensalão e tal, e agora devolvi o dinheiro e agora sou inocente. E o meu dinheiro? Aquele dinheiro que eu disse pressionado, possivelmente, que não era meu, eu tinha aquele dinheiro todo, tudo bem, eu não quero discutir nem a origem dele. Como é que eu faço agora? Eu tenho que pegar de volta, porque é meu. Se eu sou inocente e se eu devolvi porque era culpado, antecipadamente, eu me declarei culpado, né? Eu fiz um depósito de um dinheiro, obrigado naturalmente, porque ninguém dá dinheiro sem ser obrigado. Agora como é que eu fico, né? Eu vou perder o dinheiro. Os 50 milhões do Gedel, que estavam no apartamento dele, mas ele não foi nada, não foi culpado. O dinheiro estava lá, dentro de um apartamento, é dele. E a justiça vai levar o dinheiro? Não, quem que devolver o dinheiro dele? Se ele é inocente, como é que vai pegar o dinheiro dele? Aí estão roubando o Gedel. É ou não é? Parece ridículo isso, né? Mas é um fato. Se o dinheiro que tá do apartamento tal foi devolvido, o Palocci, por exemplo, devolveu 80 milhões, sei lá quanto. Coitado dele. Vai ficar sem esse dinheiro. Por quê? Se ele é inocente, se ele não teve culpa nenhuma. Ele mesmo confessou que o dinheiro foi ele que roubou. Ele confessou. Tanto é que devolveu. Agora, ele não roubou, ele é inocente. Ele mentiu contra ele próprio. Pronto. É difícil de crer, né? Mas é verdade. Então, por que não devolve o dinheiro dele? O dinheiro é de quem? Quem pegar o dinheiro dele é ladrão. Seja lá quem for, o poder que for. Porque o dinheiro é dele. O dinheiro é legítimo. Se ele não fez nada errado... É outra questão. Peraí. Legitimidade. Peraí. Aí não está se discutindo isso. Está se discutindo a propriedade. Está se discutindo a devolução. Por quê? Pode ter sido legítimo, mas ele pressionado teve que devolver. Então tem que devolver o dinheiro dele. Então essas coisas não se apura com esse grupo que está aí. Não se apura. Tem que ser realmente levado a sério essa questão toda. Os partidos têm que ter definição. Mas os partidos não vão eleger, vão ficar 2, 3 partidos? Não, os competentes vão. Mas não se pode dar dinheiro para esses partidos que não tiveram desempenho e tal. Sim, tudo bem. A regra é essa. O que é que está errado? Agora, não pode ter partido tal, não pode ter partido qual. Por quê? Eu me lembro que o PT, quando iniciou o PSDB não, que já começou forte, mas o PT, que começou pequenininho e tal ali, nós estávamos começando também, outros partidos, PST e tal. Eles defendiam com unhas e dentes o conforto, a segurança da minoria. Por quê? Eles tinham o direito de crescer. Agora, os pequenos têm que ser expurgados desse sistema, porque eu sou grande. Um dia desses eu ouvi de uma pessoa, não preciso dizer o nome, assim, eu não quero mais partidos, senão como é que eu fico brigando contra tudo? Quer dizer que o partido que você quer como proprietário, como objeto, em cima de sua mesa, seu, com assinatura de autenticidade sua. Bom. Aí é difícil. Eu estou pensando num partido que o presidente tinha que fazer em 120 dias. Por quê? Porque ele tem duas necessidades para fazer um partido. Uma é organizar juridicamente no mínimo 10 estados, e ele faz os 27, se tivesse 30 ele faria, com facilidade, porque ele tem gente em tudo quanto é lugar, querendo participar dessa linha, dessa linha de atuação política. E o outro são as assinaturas de apoiamentos, que é apoio, mas se chamam apoiamentos,
essas assinaturas de apoiamento, não tem nada difícil. O que é necessário aí é uma coordenação para se fazer essa operação toda, de um partido em 120 dias. Assim como se faz um movimento, hoje dia tal nós vamos fazer um movimento tal. Se fizesse isso nos estados, hoje vai ter a motociata tal. Ou fizesse hoje vai ter o dia do apoiamento. Faz um partido em cada estado. Faz um partido em cada estado. Se houvesse num dia só. Faria. É uma e coisa falta coordenação. Que parece assim até incrível isso, porque a manifestação ela é importante. A pessoa ir manifestar todo, mas o efeito concreto é muito menor do que se ela montasse um partido, não é? Sem dúvida. Então, é assim, eu acho uma que coisa é a permanência. É a hora das pessoas se conscientizarem da necessidade de um partido político de direita que tivesse essa identidade que você reclama, exige, né, de defesa à família, à pátria, à liberdade, né, ao direito de ter uma arma em casa, né? Sem dúvida. Enfim. Marcílio, como que você faria para formar um partido assim? Você já fez 7 no Brasil. Fiz 17. Não é fácil. 17. 17 estão atuando, estão vivos, né? Como que os patriotas, vamos dizer assim, vou chamar de patriotas, para não só vincular ao presidente, já que é uma causa e não só o presidente. Ele está na causa, ele é o líder da causa global, mas como que os patriotas podem concretizar isso, formar esse partido como você apresenta? Primeiro é adquirir essa consciência. Se não tiver essa consciência, essa necessidade colocada à vista, não se tem ponto de partida. O ponto de partida é a consciência da construção desse instrumento que eu chamo o consolidador das diversas posições individuais e coletivas. Essa foi a melhor definição que eu já obtive. Consolidador das posições. Realmente o partido. Se não tiver esse princípio aplicado rigorosamente, tecnicamente, não faz. Agora, se tiver isso, o movimento que você consegue fazer chega a ser humilhante às vezes. Eu falo assim, como é que pode não ter feito 10 partidos, todos de direita? Não fazem nenhum. É possível isso. Isso nega a condição extrema de poder que tem o presidente da República. Se o presidente da República acordar hoje e verificar que ele tem poderes para fazer isso, ele faz em 2 semanas. Não tem conversa. Agora, só se faz isso com um projeto bem definido, alinhado, dentro de um cronograma rigoroso, porque isso não pode falhar. Ele pode fazer um partido em 120 dias, ter registro. É só ele querer. Doutor Marcílio, por que o Aliança, ele lançou lá o Aliança, ele foi presidente do Aliança, por que esse partido não vingou? Por que até hoje não tem o registro? Eu conheço pouco da história do Aliança. Conversei com alguns líderes do Aliança, que se disseram líderes, e foi aí que eu talvez tenha encontrado algum ponto de tropeço aí, de algum impedimento. Porque quando se tem muito líderes na formação de um partido, não se faz um partido. O partido tem que ser encomendado a quem tem condições técnicas de fazê-lo. Depois vem todo mundo fazer política, porque o partido é um engano muito grande. As pessoas, fiz um partido,
E partido qualquer profissional que se dedique faz, né? Agora, o que o político tem que fazer não é partido. O político tem que fazer política. Quando o político quer fazer partido, ele nem faz política nem partido. Entendo. Eu, por exemplo, já concorri várias vezes ou ganhei uma eleição. Por quê? Porque eu fazia partido e política ao mesmo tempo. Então eu tinha que acomodar as diversas situações, todas elas diferentes, e não fazia bem feita nenhuma. É o que acontece. Quem se quer fazer partido, doutor Roberto, tem que se dedicar a fazer partido. Outra coisa, sempre quem encomenda um partido, vamos fazer um partido, eu quero um partido. Eu conto o exemplo de pessoas que me encomendaram um partido, eu os fiz e resolvi, e tenho registros aí. Certo. Posso citar o nome dele porque minha assinatura estão lá neles, todos os processos. Alguns têm até os livros transcritos com a minha letra. Quer dizer, como é que pode se negar que fui eu quem fez? Nunca, né? Eu digo que os que se meteram a fazer junto comigo, ou quiseram me auxiliar, não resolveram os partidos. Mas os que me entregaram a tarefa, eu quero, vamos fazer esse partido, coordena isso aí para mim. O que é que você precisa? Eu preciso de gente, preciso de locomoção, preciso disso daqui. Vamos fazer. Todos eles foram feitos. Eu dou os exemplos. PST, o Podemos, que foi o PTN que eu fiz, está com a minha letra. O PRONA, do Enéas. O PGT, que o Canindé Pegado, da CGT. O Solidariedade, com o doutor Paulinho, com o deputado Paulinho. O doutor Paulinho ele vai ficar ofendido se ele ouvir. Está pensando que eu estou brincando com ele. Quer dizer, esses partidos... É verdade que o senhor fez o PSL? PSL eu fiz para a família Tuma. Foi uma encomenda do Dr. Rogério, um médico, um famoso médico oncologista lá em São Paulo, que um dia visitou a companhia do Ronald Kuntz, dono da Brasmarket, e olha, eu quero fazer um partido porque eu estou sentindo que a minha família está se esfacelando em razão de partido. E aí nós fizemos o PSL, está com a minha letra. Está com a minha letra. Doutor Marcílio, se eu encomendasse um partido Sim. ao senhor Vai não. e deixasse o senhor trabalhar, o senhor faria um partido de direita? Faço um partido de direita em 120 dias. Em 120 Em dias? 120 dias. Para o Bolsonaro poder disputar a campanha Se ele quiser. do partido. Dentro Claro, dos... tem que, É, depende é. muito dele, lógico. Mas então o senhor entregaria um partido? Sem dúvida. Eu ou qualquer um advogado que se dedique a fazer essa tarefa dentro de uma programação. Eu vou cortar eu vou ignorar essa colocação. Não, porque tem 33 feitos ainda. Não foram porque todos ruins, né? Qualquer advogado, isso é assim, quando a gente ouve do senhor, que já fez 17 partidos, isso não soa muito bem para nós, porque a gente sabe da dificuldade. Se fosse só seguir um roteiro,
colocar à disposição de quem quiser, quem entendeu a necessidade de um partido, para a concretização dos sonhos patrióticos que nós temos, que se envolva nesse projeto. Você vai ter a oportunidade de se envolver de fato no projeto e encaminhar o seu apoiamento. É uma coisa tão fácil. Fazer um contato, nós vamos colocar os canais para fazer esse contato, as pessoas para receber o contato de vocês e principalmente o apoiamento do partido, que é fundamental para a formação desse partido em 120 dias, como o Marcílio se propôs a fazer. Agora, é impossível, e eu sei que ele faz, como eu já vi fazer, ele faz toda a parte burocrática do partido é feita, toda a papelada, o estatuto, tudo isso é fácil de fazer. O grande problema é receber o apoiamento, né? O apoiamento é que é a coisa mais difícil quando você faz sozinho, mas quando você tem o engajamento do patriota, desses 1.500.000 e tantos motociclistas que foram lá conosco, dos mais de 2 milhões de pessoas que se movimentaram no Brasil inteiro agora no 1º de agosto, enfim, aí fica muito mais fácil, né? Sem dúvida. Existem algumas desculpas dos temerosos nessa questão de fazer o partido. Se a gente pedir esse apoiamento lá no Canguaretama, no Rio Grande do Norte, ou em Canoa, no Rio Grande do Sul, ou em Iranduba, no Amazonas, ou em, sei lá, no Paraíba, lá em Bahia Formosa, também no Rio Grande do Norte, enfim, pode vir a falsificação provocada por um interessado em degenerar o trabalho, em interromper o trabalho. Isso é absolutamente uma inverdade, porque os sistemas que nós temos de apuração e de verificação desses apoiamentos não passa morto, não passa cara que queira falsificar, não passa nada. Entendo. Se existir uma diferença numa assinatura daquela, perder aquela assinatura, mas se pode provar que aquela assinatura foi daquela pessoa, ou foi de uma pessoa que não é aquela. A gente tem condições. Quer dizer, o senhor não me perguntou sobre a ideia do voto impresso. Eu vou chegar lá. Ainda? Vou chegar lá. Mas antes, eu gostaria de perguntar o seguinte. A pessoa que já apoiou o Aliança ou qualquer outro partido, pode apoiar esse novo partido, esse que é o Partido do Patriota, o desafio dos 120 dias? Ela pode apoiar? Pode. A pessoa, diz a lei, que o eleitor não filiado a partido político, que é uma coisa que não me justifica muito, ou não se justifica muito, pode apoiar mais de um partido, ou seja, quantos quiser, né? Então, a pessoa que não é filiada em nenhum partido, mas apoiou o Aliança ou qualquer outro partido, pode apoiar. Não, ele diz que pode apoiar mais de um partido. Certo. Pode ter apoiado qualquer partido, a mais de um. Entendi. Não tem Então, limite. quer dizer, você pode apoiar esse novo partido, né? Já tendo apoiado a Aliança, Já não tendo tem apoiado a problema nenhum. Aliança, tendo apoiado qualquer outro partido. Agora vem sim a pergunta que você mesmo colocou aí. Pode responder essa pergunta do voto Do voto impresso? impresso. Não é só o voto impresso. Ele tem que ser auditável, tem que ter uma contagem pública ali, que se possa verificar publicamente, algo que seja mais seguro. Eu entendo a colocação do presidente. É uma coisa, eu sou completamente a favor. Não justifica você ir contra uma situação dessa. Não tem, para mim, não tem lógica. Qualquer pessoa com mínimo de inteligência
não pode defender uma situação em que você não pode verificar. E uma situação tão grave e tão importante como a eleição, o voto, a liberdade da pessoa, o maior poder que um cidadão pode ter, que é o voto. Olha, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se diz que o voto é igual a uma procuração. É uma procuração dada a uma pessoa para representar. Exato. E é uma procuração em caráter irrevogável, porque 4 anos ele está lá e não sai. Agora, o meu procurador, não sabe quem é meu procurador. Não existe identidade entre eu e ele. Não é? Não existe. Como é que ele é meu procurador e ele não sabe? Como é que ele vai me representar se ele não sabe? Vai identificar a sua vontade. A minha vontade. Às vezes até o eleito quer, não, os meus eleitores, eu tenho que cumprir. Eu tenho que respeitar isso, respeitar aquilo, cumprir tal programa. Mas ele não tem. Qual é a responsabilidade que tem um eleito, um mandatário, com o eleitor? Qual é? Qual é? Fica bem... Não tem nenhuma. Ele desempenha como ele quer e eu peguei meu voto, minha procuração e dei para uma pessoa que não sei quem é, não me impressionou, não tem meu respeito. E o pior, e quando se vota numa pessoa e o aproveitamento daquele voto é para outro, que procuração foi essa? Exatamente. Esse é o maior crime do mundo. Pois é. Porque... Isso é uma coisa que não se justifica para mim. Não tem razão. Então, o voto tem que ser identificado. É mais radical ainda. Muito mais. Eu tenho que pegar o meu recibo de voto e procurar o meu representante e dizer assim: deputado, senador, vereador, deputado, o senhor não está cumprindo com o seu programa, o programa que me fez acreditar em passar essa procuração. Como é que fica? Eu sou um procurador infiel, relapso. Agora, o que o eleitor diz para o camarada? Nem é recebido. Exato. Não é recebido, não é respeitado, não é nada. O que acontece com o eleitor? O eleitor não vale nada. No dia que ele votou, na hora que ele votou, que ele dedilhou ali o número do candidato, o que ele é? Ele deixou de ser importante. Não é nada. Não é nada. Pois é, doutor. Essa questão tem que ser revista. Mas não tem que ser questão do voto de cabresto, voto vendido, comprado. Isso pode ser que existe, São Paulo existe uma regra sobre isso, sobre esse comportamento. Por que não se apura e pune? Exato. Eu quero chegar aí. Porque hoje, se você, vamos dizer assim, vou comparar o processo eleitoral, e que os juristas todos me perdoem, mas é uma coisa muito rasa para a gente ter uma ideia, ao processo licitatório. Então nós temos um sigilo no processo eleitoral para garantir que não houve nenhum tipo de favorecimento para se obter um mandato de deputado, seja lá qual for as eleições, o cargo ali disputado. E no processo licitatório nós temos lá os licitantes e tal, que também é preciso manter-se um sigilo de alguma forma para que não tenha nenhum tipo de favorecimento também às empresas e tal. Ocorre que há um momento em que as empresas são identificadas, que é o momento da abertura dos envelopes, da verificação dos documentos e tudo mais e tal. E ali você pode, de fato, obter e criar uma vantagem para uma ou para outra. A gente sabe que isso ocorre. Temos aí o pregão eletrônico, umas outras coisas e tal, mas tudo termina com uma identificação.
quem foi, para quem foi, qual o valor e tudo mais. Mas durante o processo aquilo não é revelado. Perfeito. Que tal se nós fizéssemos o seguinte? Quando a pessoa votar, ela recebe uma senha. Depois que se declarar o resultado, aquela senha, a pessoa digitar, vai sair lá o voto dela. Ó, seu voto aqui está computado como para o Dr. Marcinho. Ou para o Michel. Mas isso depois da declaração do resultado. Né? Antes, essa senha ela é só uma senha. Depois que se proclamou o resultado, aí você vai lá no site do TSE, digita a sua senha e fala, ó, você votou para o deputado, está computado aqui. Eu vou contar uma história rápida, pode ser aproveitada ou não. É uma questão só. Era presidente do TSE, Dr. Mário Veloso, ministro do Supremo. Sim. Eu acordei 2 horas da madrugada, porque à noite eu tinha ido no supermercado e tinha ficado impressionado com a rapidez com que a moça do caixa passou as minhas compras e me deu um resultado para pagar. Fiquei com aquilo na cabeça e isso foi logo que vieram as urnas eletrônicas. Eu era o presidente do PST. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando como é que poderia ser feita uma votação rápida e segura. Falei, pegando aquele código de barra do meu candidato, colando na ficha que ficava dentro da urna guardada. Se houvesse necessidade de conferir, eu pegava aquela ficha que estava assinada por mim, que eu tive do mesário, quer dizer, estava identificado o meu voto. Ao tempo em que a rapidez com que a máquina ia apontar o meu voto e já colocar no quadro de votação, definindo os candidatos eleitos, era de horas. No fim da eleição, porque caía cada um voto, cada vez que a máquina passasse, caía um voto lá. Em tempo real, senhor? Em tempo real, exatamente essa expressão que eu queria usar, tempo real. Fui no cartório do 2º ofício de registro de títulos e documentos e registrei a ideia numa escritura de declaração. Peguei um modelo de ficha de eleição, preparei manualmente, eu fiz um projeto, simulando os códigos